Amém? Quantos estão preparados para uma palavra poderosa? Curva a sua cabeça no seu lugar. Senhor, nós amamos a Tua presença. Nós pedimos a manifestação dela nessa hora. Sei que o Senhor já estava aqui, está aqui. Nós só pedimos que o Senhor intensifique. Nós sempre temos fome e sede de Ti. Fome e sede de Ti. Peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais. Peça a Ele para aumentar a tua sede. Teu é o reino, Senhor. Tua é a glória para todos sempre. Tenha sua cabeça baixa, seus olhos fechados. Deixa Ele encher você. Prepare o seu espírito. Você pode ir mais fundo no seu espírito. Teus anjos têm toda a liberdade, Senhor. Pode abrir os seus olhos. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 23, vou ler até o 28. A noite passou e veio a manhã, esse foi o 5º dia. Então Deus disse, que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo à sua espécie. Repita comigo, de acordo à sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo à sua espécie. Os animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí Ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, diga como nós, e que se parecerão conosco, diga como nós, e parecido conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, diga dominem. Vou parar por aqui, e dominem. Hoje eu vou falar um pouco de um assunto que é um assunto que eu gosto muito de falar e sempre estou citando ele. Com certeza já preguei muitas vezes sobre esse assunto, e hoje quero trazer algumas coisas. Voltei a aprofundar mais nesse assunto. Eu sei que eu gosto de pregar aquilo que faz e fez e continua fazendo diferença na minha vida, e entender sobre reino de Deus. E na verdade você não entende de uma vez só, mas você cresce nesse entendimento. Mas quando eu comecei a compreender essa linguagem de Jesus acerca de
o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus. Jesus curava alguém e falava, é chegado o reino de Deus. Jesus fazia um milagre ou criativo ou uma multiplicação, ele estava sempre dizendo, é chegado o reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência visível. Não acreditem quando disserem que o reino está ali, ou que está aqui, ou que está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. E você vai ver que toda a linguagem de Jesus, tudo que Jesus trouxe, a mensagem de Jesus foi sobre o reino. Sobre o reino de Deus. E se você não entender acerca do reino, ou não buscar do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, a compreensão do que é esse reino, você pode passar a sua vida toda aqui, até vindo aos cultos, e não experimentar toda a plenitude daquilo que Deus espera que você viva, que você não só experimente. A nossa vida não pode ser só da experiência em si. A experiência é legal, eu sei que Deus gosta. Quantos sentem a presença de Deus aqui? Pois é, mas tem um porquê essa experiência, tem um porquê Deus toca você, tem um porquê Deus cura você, tem um porquê você sente a presença de Deus, tem um porquê a palavra de Deus vir te limpar, tem um propósito nisso, e o propósito é esse, é estabelecer o reino de Deus. O resumo, queridos, de toda a Bíblia vai ser sobre um rei, diga um rei, um reino, e aí nesse reino tem reis, diga reis, que são os seus filhos. E quando falamos de reino, filhos, estamos falando de colonização, diga colonização. A palavra colonizar é o mesmo que ocupar. Então isso é sobre um reino. Agora, fazendo um paralelo com o texto que eu acabei de ler, nós fomos feitos, você acredita nisso? Nós fomos feitos em imagem, diga imagem e semelhança. Nós não somos deuses, tá? Mas nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Todo filho, ele tem o DNA do seu pai. Não é o seu pai, você não é seu pai, mas você tem o DNA do seu pai, você tem a aparência do seu pai, e você é como o seu pai. E assim como nós temos a característica humana do nosso pai biológico, da mesma maneira, nós como espírito que somos, nós temos a aparência e somos como o nosso Pai Celestial, como o nosso Deus. Então repita comigo, imagem e semelhança. O Senhor nos ensina a ler a palavra, mas não só fazer uma leitura corrida, mas meditar nela. Então quando você lê textos, quando você lê a Bíblia, você tem que também permitir que a Bíblia te lê. E a palavra meditar é o mesmo que ruminar, você tem que deixar ela bem mastigada e entrar. Eu queria fazer esse exercício com você agora. Fecha seus olhos e começa a meditar nesse versículo, só nessa parte. Eu li em uma outra versão onde eu li que nós fomos feitos parecido com Ele e como Ele, que é o mesmo que a imagem dEle e semelhança dEle. Começa só a meditar nessas duas palavras e começa a dizer bem baixinho: eu fui feito em imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Agora comece a imaginar o dia que Deus formou você. Você não nasceu quando saiu da barriga da sua mãe. Você já existia antes da fundação do mundo. Você já estava em Deus. É desse eu que eu estou falando. Eu não estou falando do eu físico do seu corpo, eu estou falando do espírito que você é. Pensa aí como Deus criou. E é claro que Deus sabia como você seria, porque você é um ser integral. Então é claro, nós temos um espírito, nós somos espírito que tem uma alma que habita num corpo. Mas eu quero que você vá lá naquele lugar, naquele momento onde Deus estava formando você, a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Eu vou ficar em silêncio por 1 minuto e deixar você meditar um pouco mais nisso.
Glória a Deus. Então a Bíblia é sobre um reino, sobre um rei, sobre reis que são os filhos, sobre colônia. Colonizar é o mesmo que ocupar, que está ligado à cultura. Então, falar de reino e entender que você foi feito em imagem e semelhança de Deus, e que foi destinado a você um reino, e que você está aqui para estabelecer um reino. Esse reino tem que trazer a cultura do seu rei, ou a cultura do seu reino, e a cultura do seu reino é a cultura do nosso Pai. Para nós é um pouco, talvez, complexo entender essa questão de rei, né? De reis, ou rei, ou príncipe, ou princesa, porque nós nascemos num país onde é a democracia que rege. Nosso país não é um país monarca, mas eu sempre que posso estudo um pouquinho mais, né, da cultura, do que é hoje não tão forte, mas por muitos, né, séculos eram os reinados, onde o que imperava era os reis. Então, se você for entender um pouquinho sobre os países monarcas, você vai descobrir que o rei só pode ter um só rei. Só pode ter um só rei. E o próximo rei só pode ser levantado depois que o rei atual falecer, morrer. Num país monarca, o que sai da boca do rei se torna lei. Num país monarca, ou quando o rei sai da sua colônia, ou ele sai do seu reinado, e ele entra em um outro território, num território que não é dele, ele sozinho representa a nação dele. Sei que vocês já assistiram, né, muitos filmes, né, de reis, ou quando colonizam, ou quando conquistam novos territórios, ou mesmo ou mesmo não conquistando, mas quando vai visitar um outro rei, você vê que tem toda uma comitiva, e ali ele é recebido como ele sendo a própria nação. O rei, ele representa a sua própria nação. Agora é interessante compreender sobre, começar a fazer um paralelo do que é um país monarca, do que é o reinado de um país monarca, e entender que foi essa linguagem que Deus escolheu, que Jesus escolheu para trazer a nós. E você vai ver a conexão dessas duas coisas, tanto do que consideramos o monarca, né, da terra, mas o que Deus também fala acerca do seu reinado. Hoje, por exemplo, nós falamos, qual é a nossa língua materna? Português. Quem fala português? Nós falamos naturalmente português. Por que nós falamos português? Porque nós fomos colonizados. Diga colonizados. Você perdeu essa aula, né? Vou te dar essa aula agora. Não sei se eu vou lembrar. Você foi colonizado por Portugal. Mas o interessante é que o rei de Portugal, ele queria fazer os seus filhos reis. Mas para ele fazer os seus filhos reis, ele tinha que morrer. A não ser que novos territórios fossem conquistados, e aí os seus filhos poderiam ser enviados, e aí nesses novos territórios, ele ainda vivo, poderia ter os seus filhos como reis. Está claro até agora? Agora vamos trazer para o reino de Deus. Nosso Deus não morre. Quantos entendem isso? Nosso Deus não morre. Mas se você vai para Apocalipse, Ele nos fez reis e sacerdotes. Quantas vezes nós cantamos canções, né? Reis dos reis. Como é que pode isso? Rei dos reis. Pois é, queridos, nós estamos nessa terra para ocupar. Por isso que Jesus disse assim, ó, ocupai até que eu venha. A palavra negociar ou ocupar, ou conquiste novos territórios até que eu venha. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aqui na terra, Deus nos deu a terra para ela ser colonizada. Nós precisamos colonizar a terra com que cultura? Com a cultura do nosso reino celestial.
Então, nós como reis que fomos feitos por Deus, filhos que representam a sua nação, aqui, qual é a cultura que deve ser estabelecida? É a cultura do reino de Deus. Por isso que Jesus ensinou assim, ó, quando vocês orar, Pai nosso que estás aonde? No céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O que é que Jesus está dizendo? Que a cultura nossa do céu seja estabelecida aqui na terra. É por isso que você, para viver como um cristão, você para viver como filho de Deus, você precisa aprender da sua cultura celestial. E para você aprender da sua cultura celestial, você precisa conhecer o seu Pai. Qual é a forma de colonizar? E ainda hoje, a cultura, o Império Romano fez isso muito bem. O Império Romano foi um dos únicos que, em vez de chegar e expulsar os povos que não eram deles, eles chegaram e começaram a estabelecer a cultura deles, através de quê? Empregos do jeito deles, músicas do jeito deles, escolas do jeito deles, academias do jeito deles, e aos pouquinhos, eles criavam, tinha um apóstolo, o nome apóstolo veio daí, que era o líder de uma média de 300 jovens de 20, 22 anos, e espalhavam eles para novos territórios, e ali eles se tornavam o quê? Doutores, médicos, professores, músicos, e de pouco a pouco estabelecia uma cultura. Vocês estão entendendo? Sabe por que você vem à igreja e aqui nós cantamos canções, e essas canções têm que ser canções da palavra de Deus, porque quando você canta a palavra de Deus, você está cantando acerca da cultura dos céus. Quando você ouve essas canções, a sua mente começa a ser transformada, ela começa a ser mudada, porque nós fomos feitos assim, seres influenciáveis. Então o que você consome, aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você ouve, é o que você é. A música que você ouve é o que você se torna. Assim como o alimento que você come, você se torna o seu alimento. Então você que está doido para Jesus voltar, deixa eu te dizer, Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Só que tem muita coisa para fazer aqui antes de Jesus voltar. E sabe quem foi que orou para Deus, para que nós não fôssemos tirados da terra? Jesus. Se não me engano é João 14 ou João 15. Pai, eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, eu oro para que o Senhor os livre do mal, mas que o Senhor não os tire do mundo. Sabe por quê, queridos? Jesus veio fazer algo aqui excelente, e Ele falou assim, ó, fiz, agora é com vocês. Jesus veio e resgatou o que? O que nós havíamos perdido. O que nós perdemos? O território. O que nós tínhamos perdido? A cultura do reino. Jesus veio e falou, ei, a chave está aqui, a chave dos céus, a chave da cultura dos céus está aqui. Vão e reinem, vão e ocupem, vão e colonizem. Onde? Na igreja, sim, amém. Na faculdade, colonize com princípios do reino de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, estabeleça a cultura do reino de Deus. Então, é bom ser rei, sim ou não? É bom ser feito rei de Deus, sim ou não? Eu amo essa parte. Olhe para o seu irmão e fala assim, ó, você é um rei, você é uma rainha. Mas sabe onde você é uma rainha? Aqui na terra. A terra, queridos, foi dada para nós fazermos a diferença, estabelecer o reino de Deus. O céu quem domina é o papai. Então deixa eu te dizer uma coisa, aqui você reina como rei, mas quando você chega no céu, deixa eu te dizer, o papai está vivo, então lá você não pode ser rei, lá você se torna príncipe e princesa. Então quantos querem reinar de verdade? A sua oportunidade é agora. Quantos querem dominar? É isso, domínio. O texto que eu acabei de ler, domínio sobre todas as coisas. É agora a oportunidade. Jesus diz assim, ó, todo poder e autoridade, não só poder, o diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Jesus tem todo o poder e autoridade, e Ele nos deu. Por isso que João 14:12 diz, ó,
Vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda vão fazer obras maiores ainda. Sabe por quê? Todos os reinos que vieram faliram. Os reinos que estão na terra hoje vão falir, mas o reino de Deus é para sempre. Isaías já profetizava. Nós cantamos a canção do menino que nasceu, e o final do capítulo, não sei se é o 43, é Isaías. Lê lá, todo Isaías você vai ver. E o seu reino não vai ter fim. Diga aleluia. Então diga: céu, território de Deus; terra, território nosso. A parte do versículo que eu li é: tudo que Deus fez, cada coisa produziu de acordo com a sua espécie. O nosso corpo, por exemplo, ele foi feito do pó da terra. E por isso que para esse corpo continuar existindo, você precisa comer o quê? Alimentos que quem produz? A terra. Então, cada espécie, cada coisa, ela foi criada ou produzida de acordo com a sua espécie. E para que essa coisa, ou pessoa, ou essa vida, para que ela continue sobrevivendo, ela precisa se alimentar da espécie que ela foi, da origem, da espécie que ela foi criada. Isso significa que para você sobreviver, você precisa continuar conectado de onde você saiu. Então, assim, aulinha de ciências aqui. O peixe, ele precisa da água. Por quê? Foi da água que ele foi criado. Se tira ele da água, pouco tempo ele sobrevive. Porque a origem dele, diga fonte, a fonte dele é a água. Se tira dele da água, ele morre. Da mesma maneira, a planta, quando você arranca ela da terra, ela morre. Porque qual foi a espécie? Ela foi criada de acordo com a espécie dela. Qual é a espécie dela? Terra. Ela precisa de terra para sobreviver. Se você arranca a planta da terra, ela morre. Se você vai para os luminares, as estrelas, para existir, ela precisa de todo firmamento. O firmamento, ou todo o universo criado, ele é um tipo de espécie, ou um tipo de, não sei se seria correto usar uma matéria, mas algo foi criado, e esse algo criado, a partir dele, os luminares vieram. Então as estrelas, para existirem, elas precisam do firmamento. O nosso corpo, como eu falei, o corpo físico, nós não somos só o corpo físico, mas o nosso corpo físico, que foi feito do pó da terra, ele precisa se alimentar de alimentos que saem da terra. Mas e você, queridos? A sua origem, a sua fonte é Deus, e Deus é Espírito. Significa que você também é Espírito. O corpo, quando morre, volta para o pó, mas o Espírito veio de quem? De Deus, e volta para Deus. Você foi criado, a sua fonte, a sua origem é Deus. E por isso que você, para sobreviver, você precisa de Deus. No hebraico, a palavra fonte é o mesmo que Abba. E Abba, nós sabemos que significa Pai. Então, se você não entendeu, eu vou explicar mais uma vez. Existe um reino que não tem fim. Tem um rei que é o seu pai. Temos uma missão aqui na terra, que é colonizar, estabelecer a cultura dos céus aqui na terra. E para isso você precisa viver de acordo com a espécie que você foi criada. Para isso você não pode se apartar da fonte, da sua origem, de quem você é em Deus.
O nosso pai, rei, não morreu, e por isso que ele nos enviou para novos territórios. E se você pegar toda a Bíblia, você vai ver, é tudo sobre conquista de território. Quando o povo é liberto do Egito, quando o povo caminha, qual era o destino? Conquistar uma terra prometida. E o que era conquistar? Era estabelecer uma nova maneira de viver. Por isso que Romanos 12:2, você sempre vai me ouvir falar nesse versículo. Essa talvez é a mensagem da minha vida. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que talvez algumas coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você ainda está contaminado com a cultura da terra. Não é porque você fala o português é que você tem que viver de acordo com Portugal. Porque Portugal veio bem depois do que Deus criou na fundação do mundo. Tudo que o diabo cria e planeja é anular a sua cultura. Sabe a palavra glória que nós cantamos sempre? Sabe o que significa glória? Glória é o mesmo que cultura. Deus, revela a tua glória, não é isso que a gente fala? Deus, vem com a tua glória. Sabe o que é a glória? É como se fosse um carimbo gigante e bater assim, ó. Reino de Deus. Tinha que ser mais forte, né, Júlio? Bum! Reino de Deus. A glória de Deus, ou o peso da glória de Deus, é o mesmo que a cultura dos céus invadindo a terra. Na última mensagem eu falei da diferença, né, de inteligência e sabedoria. O mundo vai querer te oferecer a inteligência, e não anulamos a inteligência. Deus quer que você seja inteligente, mas a sabedoria divina, para entender a hora de falar, a hora de calar, a hora de entrar, a hora de sair, de estar no lugar certo, na hora certa. Isso você só recebe do seu Pai Celestial. Por isso que eu amo o reino de Deus, e essa foi a mensagem de Jesus. É claro que a porta para o reino é a salvação, e nós falamos sim da salvação, mas se você não entender a mensagem de Jesus, Jesus veio e cumpriu, e nos salvou, nos resgatou. Para quê? Para isso, para estabelecer a vontade dele aqui na terra. Por isso você precisa conhecer o coração da sua fonte, por isso você precisa conhecer o seu Pai. Interessante que vem à memória aqui algumas coisas. Já visitei algumas fábricas em alguns estados, e não só nessas fábricas, mas ou tecnologia ou peças de fabricação, tem um código. Talvez tem gente aqui mais experiente que vai entender, mas sempre tem a matriz, sempre tem a peça, ou então o código, ou a origem, né, desse algo que vai ser construído. E aí eu tive acesso, né, a uns planilhas, e quando eu fui ver a palavra que dá origem a esse código, ou a primeira peça, ou a peça matriz, é pai. Pode ser algo bem simples, mas o que é o pai? O pai é justamente isso, a fonte. Você nunca parou para pensar por que às vezes tantos filhos e quantas famílias têm problema com seus pais? Quando você se desconecta do seu pai terreno, existe uma grande chance de você não se conectar com o seu Pai do céu. E por isso muita coisa pode ter acontecido, ou ainda vai acontecer, que você não vai entender. E aí é por isso que você precisa estar com a sua mente dos céus, para você não ser enganado aqui na terra. Então muito cuidado com as mentiras que Satanás coloca na sua cabeça. Muito cuidado com a raiva de pessoas que você não é para ter raiva de jeito nenhum. É para você entendê-las, amá-las e perdoá-las. Você não já entendeu que, lembra da mensagem pais, filhos, tudo que o império das trevas, que também está colonizando, eles entendem a mesma coisa, porque eles sabem, ele não é criativo, ele usa tudo que Deus usa. Então o império das trevas, eles querem também colonizar. Só que qual o papel deles? Destruir ou desfazer a construção da cultura de Deus que já está acontecendo em nós. Mas sabe de uma coisa?
Jesus diz: o reino não vai estar nem aqui nem lá, não acredite nisso. O reino de Deus não é como a aparência humanamente não é visível. O reino de Deus está dentro de você, e o diabo sabe disso. Toda a revelação do reino está dentro de você, sabe por quê? O rei decidiu habitar dentro de você. Você entende como todas as coisas se conectam? Deus sabe que o rei representa a sua própria nação. Aí o rei vai e decide: filho, você vai lá, resgata, devolve para eles o reinado, dê a chave do reino nas mãos deles. Com a chave eles vão ter acesso de volta à cura, eles vão ter acesso à sabedoria, eles vão ter acesso ao meu abraço, eles vão ter acesso ao meu trono. E depois que eles começarem a acessar, agora eles vão estabelecer o reino, o meu reino, a minha vontade na terra. É legítimo, e é claro que nós precisamos sim anseiar pela volta de Jesus, mas eu quero te propor algo nesta noite. Queira mesmo que Jesus venha, mas se você for ler Mateus, você vai ver que Jesus virá quando o reino, a mensagem do evangelho do reino de Deus for anunciado em toda parte. Então, se você ama mesmo a vinda de Jesus, ocupe, estabeleça o reino de Deus. Quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu não sei o quanto essa mensagem está tocando você, mas eu queria que você decidisse viver o reino de Deus. Com as suas próprias palavras, começa a dizer: Pai, eu quero entender mais acerca do teu reino. Se você não permite a sua mente ser transformada, você não vai conhecer o seu Deus. Então tudo tem a ver com algo que precisa ser desconstruído para que algo novo seja construído. Hoje nós temos muito do grego, do romano em nós. Hoje nós temos muito do Portugal em nós, e agora nós temos uma mistura de tudo isso com o Brasil em nós. Cuidado para que as suas respostas não sejam de acordo com a cultura do plano terreno. Cuidado para que as suas ações não sejam de acordo com este século. Por isso que a sua mente precisa ser transformada, para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, e você pode estender suas mãos. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Você pode orar comigo, Pai Nosso, bem alto, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e a glória para todos sempre. Diga amém.